Valendo. Aula 1 de português. Estrutura e processos de formação de palavras. Por que é importante aprender isso? Porque a partir daqui se constrói uma base sólida para entender os conteúdos gramaticais. A partir da compreensão de como se estrutura uma palavra e, posteriormente, dos seus processos de formação. Os processos de formação que dão origem a novas palavras. Então, são duas situações. Primeiro, vamos ver a estrutura, as partes que constituem cada palavra, e nas aulas posteriores, estudaremos os processos de formação de palavras. Pois bem, vamos para a definição. A parte de estrutura das palavras trata de quê? Trata dos conceitos de radical, de prefixo, de sufixo, de desinência, de vogal temática e de vogal e ou consoante de ligação. Então, essas são as partes que constituem um vocábulo que está lá no edital. Partes de um vocábulo. Se você abrir agora o edital, está lá, partes de um vocábulo. Então, essas são as partes de um vocábulo. Uma palavra é formada por um radical, que pode ter prefixo ou sufixo, pode ter desinência, vogal temática, consoante ou vogal de ligação. Essas são as partes que formam uma palavra. Por elas, iremos iniciar a aula de hoje. E, posterior a isso, consequente a isso, nós iremos estudar os processos que formam novas palavras, que são os conceitos de derivação e composição, os principais, mas que também existem os processos com outros nomes, como o hibridismo, a própria onomatopeia, que é uma figura de linguagem, mas que se encaixa também enquanto processo de formação de palavras, tá certo? A questão da formação de siglas e por aí vai. Mas os mais importantes, repito, nesse assunto de formação de palavras são a derivação e a composição. Só um instantinho aqui. Vai entrar aqui uma pessoa, quem é? Cleonice, acho que tinha caído a conexão. Então, vamos lá. Dando continuidade, entendendo quais são os assuntos, iremos iniciar a aula e quais assuntos tratarão as próximas aulas, vamos seguir. Observe. O que é um morfema? Um morfema é a menor parte significativa que constitui uma palavra. Vamos pensar o seguinte: todas as palavras, ou qualquer palavra, é formada por pequenas partes. Elas são formadas, elas são juntas umas às outras para formar determinadas palavras. Então, a menor parte significativa de uma palavra é chamada, na língua portuguesa, de morfema. Então, eu posso pensar que morfemas são pedaços de palavras? Sim. Morfemas são pedaços de palavras. Observe esse exemplo. A palavra supervalorização. Observe que essa palavra ela tem 4 pedaços. Ela tem 4 partes. Super, valor, isa, são. 1, 2, 3, 4. Ou seja, ela tem 4 morfemas. Então, para que vocês não esqueçam mais isso, morfemas são, na verdade, pedaços de palavras. Pedaços que unidos formam uma palavra. Tá certo? Não pode esquecer disso. O que são morfemas? São pedaços de palavras, ou é a menor parte significativa que constitui uma palavra. Existem 3 tipos de morfemas.
existe o morfema lexical, existe o morfema derivacional e existe o morfema flexional. E nós vamos vê-los a partir de agora. Observe. Tendo em vista aqui, nós já entendemos o que são morfemas, já entendemos que morfemas são pequenos pedaços que formam um vocábulo, ou seja, pequenos pedaços que formam uma palavra. Vamos estudar os 3 tipos de morfemas que existem, que são o morfema lexical, o morfema derivacional e o morfema flexional. O morfema lexical é a parte mais importante da palavra. Por que a parte mais importante? Porque é a parte que não pode faltar. E esse morfema, e essa parte que não pode faltar em uma palavra, é o tal do radical. Professor, como assim? Observe. A palavra carro tem o radical até a letra R, até o segundo R. Por quê? Porque essa parte é o radical. Porque essa parte é a parte que dá significação à palavra e é a parte que, a partir dela, eu posso formar outras palavras. É a parte imutável. O radical é a parte imutável do morfema. Em que sentido? Apesar de que existem as alomorfias, que veremos daqui a pouco, que pode variar um pouco. Mas, grosso modo, é a parte que praticamente não muda. Por exemplo, carro. De carro, eu posso formar carreta, que o radical é o mesmo, até o R. Eu posso formar carroça, que o radical é o mesmo, até o R. Eu posso formar carrossel, carroceria, carrocinha, enfim. E o radical vai ser sempre até o R. Assim como a palavra corpo, eu posso formar corpo, corpanzil, descorporificação, corporificar, tudo dentro do contexto de corpo. Tá certo? Então, radical da palavra é aquela parte que não pode faltar. É a parte mais importante. É o morfema principal. Tá certo? E depois eu tenho o morfema derivacional. O que é isso? Qual é a função dele? O que é que ele faz? Ele se une ao morfema lexical. Ele se une ao radical para formar novas palavras. Esse é o objetivo, essa é a função do morfema derivacional, que são o quê? Afixos. Eles se unem ao radical para formar novas palavras. E da forma que eles chegam ao radical, eles vão se subdividir em prefixo e sufixo. Observe, para a gente entender. Eu tenho a palavra feliz. Palavra primitiva. Não se originou até agora de nenhuma outra palavra. Aí eu vou e acrescento aqui, ó, um morfemazinho antes da palavra feliz. Então eu formei uma nova palavra. Observe aí que eu já tenho a introdução de um processo de formação de palavra. Ou seja, eu acrescentei o quê? Eu tinha um radical, acrescentei um morfema antes do radical. Quando ele aparece antes do radical, esse afixo recebe o nome de pré-fixo. Esse in é um afixo. Observe que ele está unido ao radical da palavra feliz. Só que, como ele apareceu antes do radical, a gramática chama de prefixo. Agora, se eu vier aqui colocar, depois do radical, um afixo. Como ele vem depois, eu vou chamar de sufixo. Prefixo vem antes do radical. Sufixo vem após o radical. Então, observe. O prefixo e o sufixo são afixos.
São morfemas derivacionais que se uniram ao morfema lexical. Ou seja, são afixos que se uniram ao radical. Então, vamos entender. Radical é a parte da palavra que não muda, e os afixos são partes, são morfemas que se unem ao radical para formar novas palavras. Aí, os afixos podem aparecer antes do radical ou após o radical. Quando os afixos aparecem antes do radical, eles recebem o nome de pré-fixo. Tudo que vem antes, pré. Como pré-vestibular, pré-carnaval e por aí vai. O que vem depois, sufixo. Então, a palavra infelizmente é formada por derivação, vamos ver isso nas aulas posteriores, prefixal e sufixal, porque eu tenho simultaneamente o acréscimo de dois afixos, um prefixo e um sufixo. Tá certo? Para fechar aqui a parte dos morfemas, eu tenho o morfema flexional, que é o quê? É a parte da palavra que carrega conceitos relativos a conhecimento de mundo, como, por exemplo, sexo barra gênero, né? Masculino e feminino e tal. Quantidade, que é no caso dos nomes, singular e plural. Concordância, no caso dos verbos, né? Concordância verbal e nominal. E dentro dos verbos, modo, tempo, número e pessoa. Então, o morfema flexional pode indicar, lá nos substantivos, que o substantivo é do gênero masculino e que está no singular, ou que é do gênero masculino e está no plural, ou que é do gênero feminino e está no singular ou no plural, enfim. E nos verbos, pode indicar se o verbo está no modo indicativo, no modo imperativo ou no modo subjuntivo e em qual tempo, pretérito, presente e futuro, e qual número, singular ou plural, em que pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. Então, o morfema flexional serve para isso. Espera aí que chegou gente. O morfema flexional serve para isso. Tá certo? Para quê? Para indicar o gênero, a quantidade, o modo, o tempo, o número, a pessoa, a concordância e por aí vai. Esses morfemas são chamados de desinências. Então, eu tenho morfema flexional radical, palavra que não parte da palavra que não muda, parte que carrega o eixo central da palavra, da significação da palavra. Tenho os afixos, que são os prefixos e sufixos, ou seja, partes que se ligam ao radical, que se unem ao radical, que se associam ao radical para formar novas palavras. E eu tenho as desinências de gênero, de número, de modo, de tempo, de pessoa e por aí vai. Esse tripé forma os morfemas, tá certo? Eu tenho morfema lexical, flexional e derivacional. Radical, afixo e desinências. Dúvida até aqui? Se tem, pode falar, não tenho vergonha. Por enquanto tá fácil, né? Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Radical é a parte da palavra que não muda, geralmente não muda. Porque nós temos a tal da alomorfia, que nada mais é do que uma mudança, uma variação, uma pequena alteração em algum morfema. Normalmente, essa variação acontece nos radicais. Eu falei que era a palavra que não muda, mas que tinha esse detalhe da... Perdão. Falei que era a parte da palavra que não mudava, mas que tinha esse detalhe, essa exceção no caso da alomorfia. A alomorfia é uma pequena alteração no radical, observe. Eu citei o exemplo da palavra carro, né? O radical segue carro, carroça, carreta, carrocinha, carrossel, até o R. Não muda.
Já na alomorfia, existe uma pequena alteração, como, por exemplo, no verbo fazer. Olha só a diferença aqui. Eu faço. Cadê o Z? Depois do Fá. Cadê o E? Cadê o R? Não tem, ó. Totalmente diferente. É uma mudança. É uma alomorfia. É como se fosse uma anomalia. Algo anormal, entre aspas. Tá certo? Olha só. Fez, fizera, farei, feito. Totalmente diferente a sequência do radical do verbo fazer. Isso é o caso de alomorfia. Fique ligado, não ocorre alomorfia somente no radical, mas também em outros morfemas, certo? O que seriam os vocábulos cognatos? Vocábulos cognatos são também chamados de famílias de palavras. São grupos de palavras que apresentam o mesmo radical. Olha só. Vocábulos cognatos apresentam o mesmo radical. Se liga nisso aqui, ó. Assim como nós vimos agora a alomorfia, que tem uma diferença lá, uma mudança no radical, os vocábulos cognatos, eles apresentam o mesmo radical. Como é o caso de corpo, que eu citei agora há pouco, alguns dos exemplos. Mas olha quantos são. Corpo, radical, até o P. Eu tenho corpo, corpóreo, corporal, corpanzil, encorpado, corporação, corpulento, incorporar, corporativismo, incorporado e descorporificado. Observe, todos esses vocábulos são da mesma família, seguem o mesmo padrão da palavra corpo, até o P. Ou seja, são da mesma palavra, tem o mesmo valor semântico, tem a mesma base semântica. Corporação é da família semântica de corpo. Incorporado é da família de corpo, que o corpo. Corpanzil, encorpado, tá certo? Incorporar, corporativismo, tudo pertence à mesma família. Fique ligado. Detalhe importante. Para que os vocábulos sejam cognatos, não basta semelhança entre si. Tá certo? Ah, eu vou olhar para a palavra, se ela tiver a mesma semelhança ali, se tiver uma semelhança, ela é um vocábulo cognato. Não. É preciso que exista ligação semântica entre elas, como é o caso que eu acabei de falar da palavra corpo. Todas essas palavras apresentam o mesmo valor semântico, o mesmo valor de sentido da palavra raiz, que é corpo. Então, por isso, são vocábulos cognatos, tá certo? Pertencem à mesma família e apresentam, portanto, o mesmo radical. Vamos agora entender aqui mais tranquilamente os morfemas. O que é o radical? Radical, que é o mesmo morfema lexical, é a base da palavra, como eu já falei. É a parte responsável pela significação principal da palavra. E também é a base para a formação de novas palavras. Então, não esqueçam isso. Sem radical não há palavra. Acabou. Sem radical não há palavra. Já é. Memorizem isso. Sem radical não há palavra. É necessário que exista um radical que sirva de base para a palavra primitiva e para a formação de novas palavras. Como assim, professor? Palavra primitiva. Palavra primitiva é aquela que não se originou de nenhuma outra palavra. Ela não teve origem de nenhuma outra palavra. Ela foi criada daquele jeito. Tá certo? Então, casa. Palavra primitiva. Não se originou de nenhuma outra. Mas a partir dela, formou-se casarão, caseiro, casar, casamento, descasado, casebre, casinha e vai-se. Tá certo? Observe que o radical está destacado já aqui de azulzinho, ó, até o
S. Isso é o radical. É a parte imutável, ou quase imutável, ou na maioria das vezes imutável. É a parte principal de cada palavra, e que sem ela não existe radical. Vocês observam que eu fico martelando a informação 2, 3 vezes, às vezes com as mesmas palavras, às vezes com outras palavras, que é para entrar na mente de vocês, e principalmente na hora da revisão, para ficar martelando ali aquilo que eu estou dizendo 1, 2, 3 vezes, tá certo? É proposital, é para que fique mais fácil a internalização. Então, os afixos, como nós já vimos, que é a próxima parte, né, dos morfemas, são o quê? Eles podem ser prefixos, como eu já falei, quando vem antes do radical, ou eles podem ser sufixos. Se o prefixo vem antes, o sufixo vem depois do radical. Observe que afixos, que são prefixos e sufixos, para que eles existam, tem que ter um radical. Eles vão se associar a quê? Ou a quem? Se não tiver um radical. Tá certo? Os prefixos, eles se associam, se unem, se acoplam ao radical. Aí vai depender da posição. Se o afixo vem antes do radical, ele recebe o nome de prefixo. Se ele vem depois do radical, ele recebe o nome de sufixo. Para que os afixos servem? Para se unir ao radical e formar novas palavras. Como, por exemplo, a palavra graça. Palavra primitiva, graça. Alguém teve a ideia de acrescentar um afixo antecedendo a esse radical. Então, esse afixo recebeu o nome de prefixo. E aí, formou uma nova palavra, chamada de desgraça, que é uma palavra formada por derivação prefixal. Vamos falar sobre isso nas aulas seguintes, tá certo? Ou na sequência da aula. Observe. Já expliquei, já dei o exemplo com infeliz, agora serve o mesmo caso para comum. Palavra primitiva, alguém teve a ideia de colocar um afixo antes do radical, formou a nova palavra. Como esse afixo apareceu antes, é chamado de prefixo, e essa palavra é formada por derivação prefixal. Por que derivação? Vamos falar nas aulas posteriores. E o sufixo é também um afixo, só que em vez de vir antes, aparece depois. Depois de quem, professor? Depois do radical da palavra primitiva. Tá certo? Substantivo Buda. Aí eu tenho aí budista. Tá certo? Normalmente o sufixo ele modifica a classe gramatical da palavra. Buda é substantivo. Aí budista é adjetivo. Formou uma nova palavra e uma nova palavra com uma classe gramatical diferente daquela que era a palavra primitiva. Então, os afixos são isso, tá certo? Aí vamos para as desinências. O que são desinências? Para que servem as desinências? Então, desinências são os tais dos morfemas flexionais. Por quê? Porque eles se flexionam, certo? Ou eles dão a possibilidade da palavra flexionar-se. São colocados, olha o detalhe que eu fiz a gentileza de destacar, são colocados após os radicais. Professor, eu vou confundir com os afixos, com prefixo, por exemplo? Não. Com prefixo eu não posso confundir, porque prefixo sempre vem antes. E aqui diz que vem após. Ah, mas se vem após, eu posso confundir com o sufixo. Não pode. Mas o sufixo também vem depois. Eu vou confundir com a desinência. Não vai. Por que eu não vou? Porque os sufixos originam novas palavras. As desinências não têm esse poder. Eu não uso uma desinência para formar nova palavra. Por isso eu não posso confundir. Ah, então, se vier após o radical, se o morfema vier após o radical,
Eu não posso confundi-lo com o sufixo, por quê? Porque o sufixo sempre vai dar origem à nova palavra. Vem após o radical, sempre dando origem à nova palavra. A desinência, apesar de vir após o radical, não tem esse poder de formar nova palavra. Apenas vai indicar, no caso de nomes, o gênero, masculino ou feminino, e o número, singular ou plural. E no caso dos verbos, vão indicar o quê? O modo do verbo, o tempo do verbo, o número do verbo e a pessoa do verbo. Só. Tá certo? Tais morfemas, para que não fique só nas minhas palavras na oratória, estão escritos aqui. Tais morfemas não formam novas palavras. Certo? Tranquilo? Não formam novas palavras. Portanto, não confunda com sufixo. Certo? Fiz questão de, além de falar, trazer aqui no slide para ficar salvo para vocês aí no material depois. Então, sabendo disso, isso de quê? Sabendo que eu já sei o que é um sufixo, já sei o que é um afixo, já sei o que é um radical, já sei o que é uma desinência, e também agora estou sabendo que elas podem ser nominais, quando se relacionam com nomes, ou verbais, quando se relacionam com verbos. E antes de partir para isso, eu vou dizer o seguinte. Nós vamos estudar, nesse curso, dois assuntos importantíssimos, que são concordância verbal e nominal, que além de estarem no edital, para a prova de gramática, estão lá na grade de correção, perdão, da prova de redação, da prova discursiva. Ou seja, você não pode errar concordância verbal e nominal na hora de produzir o texto. Certo? Não pode errar. E sempre que a gente trata de verbo, é mais complicado. Como assim, professor? Mexer com verbo é mais complicado. Por exemplo, o assunto de verbo em si é muito grande, é o maior assunto das classes gramaticais, e por ser o maior, torna-se também o mais complexo. E outra, sempre que mexe com verbo, é mais complicado. A concordância verbal é mais complexa do que a nominal. É mais cheia de casos particulares. É mais cheio de especificidades. Mais cheia. A regência verbal é mais chata do que a regência nominal. Sempre que se mexe com verbo, é mais complicado. Se vocês não tinham isso aí em mente, passem a tê-lo a partir de agora. Certo? Vamos lá para as desinências. Parece que Muri foi um rato. Engasgando aqui. Desinências nominais. Essas são boas. Falei, nominal é tranquilo, a verbal é mais chato. Para que servem as desinências nominais? Por exemplo, o O, o A, indicam um gênero. O gato, gênero masculino. A aluna, gênero feminino. O aluno, gênero masculino. A loba, gênero feminino. Pronto. Tá certo? Só isso. Quem traz? Bora, Everton Viana. Então, observe. As desinências nominais são tranquilas. Observe que tais desinências, elas servem para indicar o sexo, barra gênero, da pessoa, do animal. Elas vêm não só em substantivos, mas elas vêm também em adjetivos, em pronomes, em numerais. Como, por exemplo, gato, substantivo. Bonito é adjetivo. Gato bonito. Eu tenho duas desinências. Uma no substantivo gato, indicando que ele é do gênero masculino, e um adjetivo bonito, também indicando que é masculino. Se fosse bonita, seria feminino. Tá certo? Pronome, nosso, nossa, masculino e feminino. Numeral, primeiro, segundo, primeiro, masculino, primeira, feminino.
Então, as desinências não aparecem somente nos substantivos. Elas também aparecem nos adjetivos, nos pronomes, nos numerais. Certo? A desinência S, como já intuitivamente é possível perceber, e nós já vemos isso desde a quinta série, lá na terceira série, infantil lá, a palavra, quando apresenta um S, é plural, indica quantidade, indica mais de um. Alunos, alunas, gatos, gatas, lobos, lobas, e por aí vai. Então, eu tenho OA para masculino e feminino e o S para indicar plural. Essas são as desinências nominais. Não tem nem o que a gente esquentar a cabeça com isso. Agora vamos para as desinências verbais. Observe que já tem um quadro, já tem todo um ambiente aí preparado para fazer a gente sofrer. Ah, professor, pelo amor de Deus, já estou preocupado. Olha só, modo temporal, número pessoal. O que é isso? Olha só. Por que é mais complexo? Quando eu falo em desinência nominal, nós temos ali o quê? Nós temos ali somente dois gêneros, masculino e feminino. E dois números, singular e plural. Quando nós falamos em verbo, aí já entra o modo do verbo, que eu falei agora há pouco, indicativo, subjuntivo, imperativo, os modos verbais. Já tem o tempo do verbo, passado, presente e futuro. Passado, lemos como pretérito, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, isso no modo indicativo. E depois tem o quê? O número. Aí é tranquilo. O número você sabe que é singular e plural, e a pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural. Professor, eu esqueci o que é isso. Primeira pessoa no singular, eu. Primeira do plural, nós. Ah, professor, lembrei, é isso? É. As pessoas gramaticais, barra, pessoas do discurso, são essas. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Acabou. Professor, então quer dizer que as desinências verbais vão mexer com isso? Vão mexer com isso. Vão mexer com o tempo, com o modo, com o número e com a pessoa no discurso. Mas também não é nenhum bicho de outro mundo. Não. Dá para entender. Só é mais complexa do que a desinência nominal. Mas não é nada que não se possa entender. Tá certo? Olha só. Desinência modo temporal. O que é modo temporal? É uma desinência que indica o modo e o tempo. Só isso. Essa desinência vai indicar se aquele verbo só serve para verbo, viu? Isso só serve para verbo. Não existe substantivo, adjetivo, pronome numeral, conjunção. Nenhuma outra classe mexe com isso. Só verbo. Por quê? Porque só verbo que tem modo. Porque só verbo que se conjuga no tempo. Tá certo? Só verbo que tem pessoa. Então, e os pronomes também, né? Primeiro, segundo, enfim. Então, observe. E o que seriam as desinências número pessoais? Número, singular e plural. Pessoais, falei até agora, falei agora, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Só isso. As DMTS, professor, que são DMTS, professor? Desinência, modo temporais. Isso aqui, ó. Elas marcam a flexão do verbo para indicar a noção de certeza, modo indicativo, incerteza ou hipótese, modo subjuntivo, e tempo. Tempo passado. Pretérito, que é perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o presente, que é o futuro. Do presente e do pretérito. Então, as desinências moro-temporais servem para isso. Observe, na prática, eu tenho a palavra amávamos. Amávamos, com o acento agudo no ma. Amávamos. Essa é a palavra. E eu sei que essa palavra é um verbo. É, a palavra é um verbo, professor? É.
Por que eu sei que é um verbo? Puxa, porque deriva, ou porque é uma conjugação do verbo amar. Eu amava, tu amava, ele amava. Nós amávamos, primeira pessoa do plural. Nós amávamos. Para isso, eu tenho que sacar um pouco também de conjugação verbal. Certo? Amávamos. O radical é AM. Esse A é a vogal temática, que nós vamos ver daqui a pouco que é uma vogal temática, para que serve, qual a função. Vamos diferenciá-la de vogal de ligação, tá certo? Por enquanto, só se liga aqui. A palavra é amávamos, eu tenho o radical AM, eu tenho a vogal temática A, eu tenho a desinência modo temporal vá, e eu tenho a desinência número pessoal mos. Quer dizer o seguinte, o verbo amar, esse vá significa que eu tenho a desinência de modo e de tempo. Nós amávamos. Esse mos é quem? Quem amávamos? Nós. Está indicando uma desinência de número, plural, e pessoa, primeira pessoa. Então, isso são desinências. Isso são desinências. Deixou. Observe que deixou não tem vogal temática. Deixou não tem desinência modo temporal. Deixou já vai para a desinência número pessoal. Ele deixou, terceira pessoa. E por aí vai. Eu tenho aqui amo, amemos, cantava, cantaríamos, vendesse. Tenho radical nessa coluna, tenho a vogal temática nessa outra coluna e tenho as desinências de modo e de número e pessoa. Modo e tempo e número e pessoa. Essas são as desinências verbais. Podem ser modo temporais, podem ser número pessoais, certo? Agora, a vogal temática, que eu falei agora há pouco, são vogais, ou é a vogal, que vem imediatamente após o radical para ligar esse radical à desinência de número ou os afixos. Olha só, voltando para cá. Olha onde está a vogal temática. Aqui ela. Veio exatamente após o radical para fazer a ligação com a desinência, de modo de tempo. A vogal temática, ela faz essa ponte entre o radical do verbo e a desinência, de modo ou de tempo. Tá certo? Essa é a função da vogal temática. Vogais temáticas nominais são A, perdão, pessoal, E e O. Agora essa costeira na garganta. Quando átonas finais. O que quer dizer átonas? Quando são pronunciadas de forma fraca. Como, por exemplo, em casa, leve, em povo. São vogais temáticas nominais, tá certo? E a essas vogais temáticas, e é a essas vogais temáticas que se ligam à desinência indicadora de plural ou sufixo. No caso de povos, leves, casas, ou aqui, levemente e casamente. Ligando aqui o plural e ligando também a questão dos sufixos. Essa é a função da vogal temática. As vogais temáticas verbais, que são talvez as mais importantes, não que as nominais não sejam, mas de repente serão cobradas no concurso aí, as verbais. Então eu tenho A, E, I. Essas são as vogais. Por quê? Porque elas coincidem com as três conjugações verbais. Ou seja, verbos terminados em primeira conjugação, terminados em A, segunda conjugação, terminados em E, terceira conjugação, terminados em I. Para ser mais específico,
Primeira conjugação, AR. Segunda, ER. E terceira, IR. Como o caso, cantar, jogar, falar, estudar, vender, tremer, render, ou sorrir, mentir, sentir, são as conjugações verbais, tá certo? E, junto a elas, estão as vogais temáticas verbais. Importante. Não há vogal temática na primeira pessoa do singular do presente do indicativo e em nenhuma flexão do presente do subjuntivo, tá certo? Dúvidas? Vocês dão uma olhadinha lá nos tempos e nos modos verbais. O que seria um tema? Estamos ainda dentro das partes, dos pedaços das palavras. O tema é quando você pega o radical e a vogal temática. Quando você junta esses dois, você tem o que se chama de tema. Mas, como nem toda palavra tem vogal temática, então nem toda palavra tem tema. Tá certo? Nem toda palavra tem vogal temática. Então, nem toda palavra tem tema. O que seria o tema da palavra vender-se? Radical e a vogal temática é. Observe que essa vogal temática está ligando o radical à desinência, modo temporal. Tá certo? Vem no caso aqui de mares. Vogal temática, fazendo a ligação aqui do plural, e eu tenho o tema mare. Agora deu bom. Puxa. Partiram. Qual é o tema de partiram? É até o i. Por quê? Porque eu tenho o radical e a vogal temática. Então, o tema é a união, é a junção entre o radical da palavra e a vogal temática. Tá certo? Tranquilão? Letra de ligação. Letra de ligação é diferente de vogal temática. Letra de ligação não é um morfema. Por quê? Porque não carrega sentido algum. Os morfemas carregam pequenas unidades de sentido. A letra de ligação não tem sentido algum. É apenas uma letra, que pode ser vogal ou consoante, que está ali com o intuito de fazer a ligação entre os termos. O objetivo dela é favorecer a eufonia, ligando radicais a prefixos, radicais a sufixos, radicais a radicais. Como, por exemplo, a vogal E, ligando inenarrável. Narrável, o prefixo in, e a vogal de ligação ali no meio. Ela não é vogal temática. Tá certo? Paulada, esse L aqui. Padeiro, esse D. E por aí vai. Detalhe. Normalmente, a vogal O liga radicais gregos e a vogal I liga radicais latinos. Como, por exemplo, gasômetro, sarcófago, carnívoro, frutífero. Aqui eu tenho radicais latinos e aqui tenho radicais gregos. Na internet, você pode pesquisar depois aí, tabela com prefixos e radicais gregos e latinos. Tem uma relação lá quase infindável, certo? Só a título de curiosidade, ninguém vai decorar isso porque é muita coisa. Primeira parte é aquela. A estrutura das palavras, a estrutura de cada vocábulo é aquela. Morfemas, derivacionais, flexionais e lexicais. Morfemas lexicais, radicais. Flexionais, afixos, prefixos e sufixos. Derivacionais, desinências. O que é o tema? É aquela parte que é formada pela vogal temática e o radical. O que é o radical? É a parte que não muda. O que é a vogal temática? É a vogal que se liga ao radical para indicar
a desinência de modo, número, pessoa. Essas são as partes que constituem uma palavra. Lá no edital, repito, está com o nome partes de um vocábulo. Se você olhar o edital agora, ou depois da aula, você vai ver lá, conteúdozinho, partes de um vocábulo, que é isso, que é a estrutura das palavras, que é a parte que forma cada palavra, ou que são as partes que formam. Depois disso, lá no edital, também tem isso, processo de formação de palavras, que nós vamos iniciar agora e dar continuidade na aula seguinte, certo? Depois de ver a estrutura, depois de saber o que é um radical, o que são prefixos, o que são sufixos, o que são afixos, nós temos aqui os processos de formação de palavras. A partir de entendermos que uma palavra é formada por pequenas partes, que são os morfemas, e que, quando essas pequenas partes se unem ao radical, eu tenho novas palavras formadas, vamos iniciar o estudo do processo, ou dos processos, uma vez que não é somente um, de formação de palavras. Observe, os principais, como eu falei, são derivação e composição. Mas também existe a onomatopeia, a abreviação, que é também chamada de redução, a siglonimização, que é a parte da formação de palavras a partir de siglas, o hibridismo, que é a mistura de palavras, e a palavra valise. Esses são os principais processos. A saber, destacando aí derivação e composição. Então, de tudo, vamos entender um conceito aqui que é interessante. O que é uma palavra primitiva? Já que eu vou estudar o processo de derivação, iniciando por ele, eu tenho que saber que, para que uma palavra derivada exista, ela parte de uma primitiva. E o que seria, pois, professor, uma palavra primitiva? Palavra primitiva, como eu falei no início dessa aula, é aquela que não resulta de outra palavra já existente. Ou seja, ela não sofreu derivação. Como, por exemplo, lápis. Alguém pensou, olhou para o objeto e disse, isso aqui é um lápis. Vou chamar isso aqui de lápis. Acabou. Batizou de lápis e ficou. Ela não derivou de outra palavra que já existia. Portanto, lápis é uma palavra primitiva. Alguém olhou para o chão e disse, poxa, que objeto interessante. Vou chamá-lo de pedra. Acabou. Pedra. Ficou assim. Não derivou de nada. Alguém escreveu algo e disse, vou chamar isso aqui de carta. Alguém olhou para uma cor e disse, rapaz, vou chamar isso aqui de verde. Vocês pensaram nisso já? Se você olha para cá, ó, deixa eu tirar aqui do... Para eu ver vocês. Pronto. Cadê a câmera? Está aqui. Alguém olhou para cá e disse, puxa, vou chamar isso aqui de verde. Mas isso aqui só é verde por convenção? Vocês pararam para pensar nisso? Isso aqui é verde. Mas poderia ter sido chamado de outra cor quando foi inventado, quando foi criado, quando foi pensado. Não, professor, porque isso tem cara de verde. Eu só posso imaginar, eu só consigo imaginar isso como sendo verde. Sim, porque está internalizado na nossa cabeça, desde que nós nascemos, que isso aqui é verde. E essa cor é verde. Mas, dito que isso aqui era vermelho, isso aqui seria vermelho. Está entendendo? Quem dá sentido às coisas somos nós. Alguém disse que isso era verde, pronto, ficou por verde. Nós conhecemos como verde. Assim como as demais cores. Aqui é laranja. Porque alguém olhou para cá e disse, esse aqui é laranja. Porque eu tenho a fruta laranja que é dessa cor. Mas se a fruta laranja tivesse sido chamada de pera, você está entendendo o que eu estou dizendo? Questão de convenção. Convencionou-se que foi assim e pronto. Então é o caso.
Alguém olhou para aquele astro, vou chamar isso aqui de Sol. Essa estrela imensa, eu vou chamar de Sol. E essa outra aqui, esse satélite, vou chamar de Lua. Ou teria sido invertido. O que nós chamamos de Sol hoje, se tivesse chamado de Lua, a Lua seria algo quente, o que nós veríamos durante o dia, e o Sol seria o que a Lua é hoje. Algo que apareceria para nós só à noite. Questão de convenção. Tá certo? Então, igual isso aqui. Palavra primitiva é isso. Não originou de outra palavra. Alguém olhou e disse, isso aqui é um tapete. É uma casa. E por aí vai. Já a palavra derivada, e aí onde parte, é daí onde parte o conceito de derivação, a palavra derivada, ela surgiu a partir de outra que já existia. Tá certo? Por exemplo, já existia lápis, aí formaram lapiseira. Lapiseira derivou de lápis. Formou-se uma nova palavra a partir de um sufixo. Lapiseira. Vou ajeitar isso aqui. Lapiseira. Pedra. Pegou o prefixo aqui e jogou. Aliás, pegou o sufixo aqui, aí. Pedregulho. Aí o radical, até o D. O radical de lapiseira. Carta. Radical, carteiro. Esverdeado. De verde. Aqui eu tenho, ó. Aqui eu tenho um processo chamado de composição. Não. Ainda é derivação. Está derivando de uma que já existia. Ensolarado, de sol. Enluarado, de lua. Anoitecer, de noite. Empobrecimento, de pobre. Então, palavra derivada, ela deriva a partir de uma que já existia. Para que estou relembrando o conceito lá do terceiro ano, quarto ano? Para entendermos o processo de derivação, inicialmente. Palavra simples. O que é uma palavra simples? Nós vemos lá nas séries iniciais. Substantivo simples é o substantivo que tem apenas um radical. Professor, o que é radical? Acabamos de estudar. É um morfema que serve como pilastra, parte central da significação de uma palavra para dar origem a outras palavras. Sabemos o que é o radical, porque começamos a aula falando sobre os morfemas, as partes de um vocábulo. Então, quando a palavra tem um só radical, ela é simples, substantivo simples. Flor, pedra. Professor, para aí. Você acabou de dizer que pedra é primitivo. Sim, pedra é primitivo. Está aqui, ó. Então você errou quando botou pedra aqui também na palavra simples. Não errei nada. Pedra é primitivo e é simples. Os substantivos, eles podem ter 4 classificações. Simples ou composto, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato, comum ou próprio. Então, pedra é simples porque tem um radical. E é primitivo porque não derivou de nada. Tá certo? Tranquilão? Agora, quando a palavra tem mais de um radical, aí ela já vem para cá, ó. Base para entendermos o processo de composição. Uma palavra composta, ela é formada por mais de um radical. Ou seja, ela sofreu composição. Aí nós vamos ver que existem 2 tipos clássicos de composição, que são composição por aglutinação e composição por justaposição. E a derivação, professor?
derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação imprópria e derivação regressiva. São 6 os processos de derivação e 2 os processos de composição, certo? Para não misturar, na aula seguinte nós falaremos sobre a derivação, certo? Na aula seguinte, nós falaremos exatamente sobre isso. Iniciaremos para valer o processo de derivação, para depois darmos continuidade falando dos demais processos, no caso, a composição, a onomatopeia, o hibridismo e os demais.